O nome do meia Patrick se envolveu em diversas especulações ao longo deste domingo. Possibilidades de saídas do Internacional, inclusive por uma tal permuta que havia sido sugerida pelo ex-coordenador da preparação física, Paulo Paixão. O interesse do Atlético Mineiro em Edenilson esquenta novamente. Marcelo Lomba já está praticamente acertado com um novo clube para 2022. Diego Aguirre não é mais favorito para ser o técnico na seleção uruguaia. Esse é o Diário do Inter KTO, domingo, 12 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional aqui no Diário do Inter KTO deste domingo, e um diário que vai envolver muitas especulações. Isso tudo porque diversos canais noticiaram informações relacionadas a possibilidades de negociações e movimentações do Inter dentro do mercado de transferências. E o principal personagem dessas movimentações citadas na imprensa foi Patrick, que se envolveu em pelo menos duas especulações ao longo do fim de semana. A primeira delas veio da imprensa paulista e teve uma confirmação do repórter Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, de que o Internacional estaria negociando com o Santos uma troca de Patrick por Marinho. Marinho, atacante do Santos, que passou pelas categorias de base do Internacional, jogou no Grêmio até pouco tempo atrás e teve muito destaque, inclusive, pelo time santista. Bom, o que a gente pôde apurar em relação a isso? Os agentes do Marinho, eles descartam completamente qualquer possibilidade dele se transferir para o Internacional e dessa negociação ter algum tipo de avanço entre Inter e entre Santos. A direção do Internacional não comenta nomes, não comenta especulações envolvendo nomes de atletas que possam sair ou que possam chegar, mas houve a confirmação através de alguns agentes da imprensa em relação a essa especulação. Um outro detalhe é que, mais tarde, outro jogador também, aliás, outro clube também teve uma especulação relacionada ao Patrick, e foi do futebol mexicano. O pessoal do Revista Colorada trouxe a informação de que o Patrick interessa a alguns clubes do mercado mexicano e que uma proposta do futebol mexicano poderá chegar por Patrick nos próximos dias. E aqui eu vou fazer uma leitura, tá? Já há uma movimentação intensa do staff do Patrick em buscar um novo clube para o jogador na temporada de 2022. O Patrick está longe de ser o jogador mais desvalorizado do elenco do Internacional. É um jogador que teve boas temporadas, é um jogador, por exemplo, que foi um dos melhores atletas do Campeonato Brasileiro de 2020 e que sabe que o Internacional não pretende ficar com ele ou pretende aceitar caso chegue alguma proposta. E aí o staff do jogador vai começar a trabalhar, vai começar a movimentar oportunidades para o seu jogador, oportunidades para o Patrick. Então esse número de especulações deve aumentar a partir dos próximos dias. E cada vez mais cresce também a possibilidade do Patrick não permanecer no Internacional na próxima temporada. Mas eu vou falar também aqui sobre Marinho. Não há a confirmação, eu pelo menos não tive acesso a uma confirmação do interesse do Internacional nesse jogador. O empresário do Marinho, eu repito, descartou que o Internacional tenha buscado contato com ele e que o Internacional tenha iniciado alguma movimentação para negociar essa troca de Marinho por Patrick. Mas o Marinho é um jogador que vai ao encontro daquilo que a direção do Internacional procura. O Marinho tem uma possibilidade de saída do Santos. Há a possibilidade, assim como há a possibilidade de Patrick ser negociado pelo Inter através do desejo da direção colorada, há um desejo na direção santista de negociar o Marinho pelo alto salário que ele tem, pelo fato de ele não ter rendido tanto assim na temporada de 2021 como na temporada de 2020, e então é um modelo de negócio que o Internacional pode avançar nos próximos dias. Repito, não tem a confirmação de que o Inter quer o Marinho, mas o que eu posso dizer para vocês aqui, pode fazer sentido o Internacional se interessar por esse jogador. Próximo assunto que eu trago aqui é em relação a Diego Aguirre.
porque lendo os canais de informação do Uruguai, lendo o Ovación, que é o caderno de esportes do El País, a gente hoje tem a confirmação que o Aguirre não é mais o favorito para assumir o cargo de técnico do Uruguai. E esse posto de favorito agora pertence ao Diego Alonso, que é um técnico uruguaio, 43 anos, que teve passagens pelo Nacional do Uruguai, teve passagens também por times da América do Norte, da Major League Soccer, times também do futebol mexicano, e que já fez uma entrevista com o pessoal da ALF, com os dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol. Foi uma entrevista via remoto, não foi uma entrevista presencial, mas o que se noticia no Ovación, o que se noticia na imprensa uruguaia é que os dirigentes da Federação Uruguaia ficaram muito sensibilizados, gostaram muito do que ouviram do Diego Alonso nessa entrevista. O Diego Aguirre conversou com dirigentes da Federação Uruguaia nesse fim de semana e a gente não viu o nome do Diego Aguirre crescer em termos de favoritismo para esse cargo. Então, o Diego Alonso, que antes era uma terceira via, parece agora estar ultrapassando o Diego Aguirre nessa corrida por um cargo de técnico da seleção do Uruguai. Tem outro fato também que é destacado pela imprensa uruguaia. O Oscar Ortega, que é o preparador físico do Atlético de Madrid, poderia ser o preparador físico da seleção uruguaia, caso o Diego Alonso, que está morando na Espanha nesse momento, aceite o convite da Associação Uruguaia de Futebol e seja escolhido pela Associação Uruguaia de Futebol. E o nome do Oscar Ortega é um nome que fortalece bastante o Diego Alonso, ao contrário do Diego Aguirre, que já tem o seu staff definido através do Fernando Pinatares, que inclusive trabalha nesse momento no Internacional. O Juan Verzese é o auxiliar técnico do Diego Aguirre, que também trabalha no Internacional. Então o fato do Oscar Ortega poder aceitar um convite da Associação Uruguaia dá força para o nome de Diego Alonso e enfraquece o nome de Diego Aguirre. Se Aguirre não for convidado pela Federação Uruguaia, ele não seguirá como técnico do Internacional. E aí o Inter vai chegar a um acordo para demitir o treinador. Tudo indica isso. Próximo assunto é Edenilson, porque volta a crescer o nome de Edenilson no noticiário mineiro, sobre um suposto interesse do Atlético Mineiro no jogador. O Atlético Mineiro não se manifesta sobre. O diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, evidentemente não se manifesta sobre. Até porque hoje o Atlético Mineiro esteve muito envolvido na decisão, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que inclusive venceu muito bem e encaminhou o título pelo placar de 4-0. Mas esse interesse do Atlético Mineiro no Edenilson, ele existe, ele é antigo. Já houve uma sondagem muito forte do Galo em cima do jogador no início dessa temporada de 2021. Só que os valores, eles favorecem o Internacional. Aquela multa que existe do Edenilson, ela não vale para o futebol brasileiro. Logo, ela não vale para o Atlético Mineiro. Ela só vale para o exterior. Então, para o Atlético levar o Edenilson, é necessário fazer uma proposta que seja aceita pelo Internacional. Não vale pagar uma cláusula de saída, porque a multa rescisória do Edenilson para o mercado interno do futebol brasileiro, ela é muito alta. Então, teria que fazer uma proposta que o Internacional aceitasse e aí haveria uma negociação pelo Edenilson. Só que aí a gente entra em outra história. O Inter seria capaz de aceitar uma proposta pelo Edenilson? Dependendo da proposta, sim. E eu diria que se o Atlético Mineiro colocar um bom valor na mão do Inter, o Inter vende o Edenilson, tá? Porque o Inter pretende renovar o elenco, não descarta o Edenilson como uma carta fora dessa renovação do elenco, desde que receba uma boa quantia por um jogador que está valorizado e briga, inclusive, por uma vaga na Copa do Mundo do Catar. Então, depende disso. Depende do Atlético Mineiro apresentar uma boa proposta pelo jogador para o Internacional, e aí a gente entra naquela questão de mercado. Se vier uma boa proposta, o Internacional aceita, e aí ele vai para o Atlético Mineiro, mas depende de uma boa proposta vinda do clube de Minas Gerais. Outro assunto que surgiu hoje foi a praticamente definição de onde Marcelo Lomba vai jogar em 2022. Ele não fica no Internacional, não renovou seu contrato para a próxima temporada, e o Palmeiras se interessou pelo goleiro. E o que se noticia que na imprensa paulista é que o Lomba já está quase fechado, tá, com o Palmeiras. Deve assinar um contrato por lá para ser o reserva do Everton, tal qual era o Jailson, e aí isso pode ser anunciado nas próximas horas. O Inter quis dar uma oxigenada nos goleiros e terá na próxima temporada Daniel e Kehler. O Lomba deve ir para o Palmeiras. Hoje, mais cedo, eu gravei um vídeo falando sobre
uma entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu ao pessoal dos dois podcast, onde ele relatou detalhes da briga do Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. E ele diz, o Inter foi roubado naquele Campeonato Brasileiro. Acho que é bem legal vocês darem uma olhada lá nesse vídeo, porque tem detalhes de bastidores trazidos pelo presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista, que foi muito legal para o Jason Lisboa e para o Cristiano Silva, monstros de repórter que fizeram um conteúdo bem legal com o presidente do Inter. Para fechar, vamos falar de KTO. Hoje eu dei green na final da Copa do Brasil. Eu tô viciado em live bet. Meu negócio agora é live bet, não tem outra. Comecei a olhar o jogo e uma pressão do Galo. 20 minutos, eu fui monitorando as odds e eu peguei a seguinte odd, tá? 2,45 era a odd. De que o Galo ganhava no primeiro tempo e o Galo ganhava o jogo. Eu joguei R$10, logo voltou R$24,50 e deu green. Deu green, ganhei uns R$15 de lucro, joguei pouco, se eu tivesse jogado mais, teria feito mais lucro. Mas estava na cara que quando começou o jogo, o Atlético pressionando o Furacão, iria fazer gol no primeiro tempo e iria ganhar o jogo. Eu apostei e deu certo. Quer jogar na KTO também? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que segunda-feira tem muito conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!